Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024 e começa agora o Bem Viver, uma produção da equipe do Brasil de Fato. Eu sou Douglas Matos e esses são os principais destaques de hoje. A jornalista, escritora e ativista pelos direitos humanos Amelinha Telles conversou com o Brasil de Fato numa entrevista sobre os 60 anos do golpe militar de 64. Mapa da desigualdade entre as capitais brasileiras revela extremos em indicadores sociais como saúde, renda e educação. Movimentos denunciam na ONU violações de direitos ao aborto legal no Brasil. Quilombo do Camorim, um dos mais antigos do Rio de Janeiro, resiste à especulação imobiliária e mostra no seu cotidiano a importância da agroecologia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Bom, e para abrir a edição de hoje, o repórter Pedro Estropaçolas entrevistou a jornalista e escritora Maria Amélia de Almeida Telles, mais conhecida como Amelinha Telles. Ela é uma sobrevivente da ditadura militar e figura histórica na defesa dos direitos humanos no Brasil. Vamos ouvir. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo de... Futuro interrompido. 60 anos do golpe no Brasil. Olá, Amelinha, bem-vinda ao programa Bem Viver. É uma satisfação estar conversando com a senhora hoje. Obrigada aí pelo convite e um olá para todas e todos, né, que estejam aqui conosco. Vamos iniciar, Amelinha, nosso papo trazendo o tema do momento, né, que seria os 60 anos do golpe militar. A gente vê que após esses 60 anos, também é um marco de 60 anos da primeira prisão da senhora, lá com 20 anos, em Belo Horizonte, né? Eu queria que a gente começasse com você avaliando como que enxerga o Brasil desde então, né? E que elementos da ditadura ainda existem na nossa realidade, né? Bom, na nossa realidade, a gente viu um tempo assim, de muita violência, né? Aqui no nosso estado, a gente vive uma violência que eu diria assim, exagerada, né, em relação à atuação da polícia, perseguindo aí o povo da Baixada Santista, com muitas mortes, e de crianças, adolescentes, jovens, pretos, pobres. Quer dizer, eu gostaria que o Estado estivesse oferecendo um espaço pedagógico, um espaço social, cultural para esses jovens, e não matando dessa forma, né, que a gente assiste e pouco pode fazer. Então, eu vejo o seguinte, que nós tivemos uma ditadura militar de 1964 a 1985, pós este período se chamou um processo de redemocratização, que teve, eu acho que, seu ponto culminante na elaboração da Constituição Federal de 1988, mas que a gente vem, em alguns momentos, a gente vive democracia, mas ela volta, e nós vivemos nesses últimos 6 anos ou mais, nós vivemos sob um Estado extremamente violento, extremamente autoritário, desrespeitoso, né, com os direitos que nós conquistamos na Constituição. Então, houve um retrocesso, né, muito grande. Então, nesses 60 anos do golpe militar de 64, nós, na verdade, nós temos que... Eu sempre falo, foram 60 anos que se passaram, as feridas não cicatrizaram, as feridas continuam sangrando, porque
Nós que fomos as vítimas, né, desse golpe no primeiro momento, nós tivemos nossa vida totalmente desestruturada, né? Nós tivemos que recompor, não só a nós individualmente, mas como o pessoal em torno, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa vida social, vida política, né? Nós ainda é um processo que nós não recuperamos. Muitos de nós já morreram, né? Nós temos, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos, Desaparecidos Políticos, e nós temos a pergunta que não se cala: onde estão os desaparecidos políticos, as desaparecidas políticas do tempo da ditadura militar? Não tem uma resposta. Então, é uma página que não se inscreve na história do Brasil e que não pode ser uma página virada da história, não tem como. Né? Eu vejo que nesses 60 anos, no Brasil, diferentemente até de outros países aqui da região, que o Brasil é responsável pelas ditaduras que houveram nos países vizinhos. Aqui se fez a ditadura militar, aqui se implantou, com o apoio dos Estados Unidos, né, um apoio fundamental, com toda a estratégia, com toda a política, né, com toda a mobilização da comunidade internacional, e esse golpe foi exportado para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, infelizmente. Né? Então, quer dizer, o Estado brasileiro deve, sim, à sociedade brasileira uma explicação de tudo isso, apontar a responsabilidade, assumir sua responsabilidade frente não só ao golpe, mas aos 21 anos de ditadura, porque foram 21 anos de prisões arbitrárias, sequestros, torturas, estupros, assassinatos, desaparecimentos. A gente não sabe, antes, na história do Brasil, a história do Brasil é uma história de violência, mas não se tinha essa figura jurídica, desaparecido, pessoa desaparecida. Hoje nós convivemos com isso, e isso se estende para outros segmentos da população. Né? O Brasil é um dos países que tem um número alarmante de pessoas desaparecidas. Nós temos 70 mil pessoas desaparecidas por ano aqui no Brasil. Então, quer dizer, se a gente for avaliar e for passar esses 60 anos rapidamente, assim, numa entrevista, realmente nós não temos nada a celebrar. Nós comemoramos no sentido de cobrar uma política do Estado brasileiro de memória, verdade e justiça, que isto não foi feito aqui no Brasil. Nós tínhamos até há pouco tempo uma comissão especial de mortos desaparecidos políticos, que era um órgão híbrido formado por pessoas do governo e pessoas da sociedade civil, principalmente, quer dizer, da sociedade civil era a minoria, que eram os familiares, né? Mas pelo menos dois familiares estavam ali representando a todos nós. Essa Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos era um órgão do Ministério dos Direitos Humanos, inicialmente do Ministério da Justiça, e foi extinta no governo Bolsonaro em dezembro, no apagar das luzes do governo, e até agora não foi recuperada, não foi reinstalada. Era o único canal que nós tínhamos com o Estado brasileiro, um canal de interlocução com o Estado brasileiro. Então, realmente, eu estou te falando assim muito rapidamente, porque eu sei que o tempo aqui é curto, mas tanto é que nós vamos estar, né? Nós estamos juntos da Marcha do Silêncio. Nós ainda vivemos o silêncio, a não resposta, e buscamos, sim, ter uma política de memória, verdade e justiça.
Amélia, entrando nesse aspecto mais atual, não queria que a gente deixasse de comentar também a questão da fala do presidente Lula recentemente, né? Ele fez em uma entrevista recente, ele citou que a ditadura já faz parte da história, que não ficaria remoendo, né, esse assunto, disse também que não faria, né, realizaria eventos governamentais em memória ao golpe. E isso despertou, né, diversos pontos a partir dessas falas. Eu queria que tu avaliasse essa fala do Lula, o que que ela representa, né? Você acredita, né, que a gente pode construir um Brasil democrático sem a gente olhar para esses períodos, né, antidemocráticos do passado? Olha, nós não podemos construir democracia sem conhecer a nossa história, né? Porque essa democracia fica vazia, ela fica sem nenhuma estrutura, ela fica sem chão, né? A história da ditadura não foi contada. Se o presidente falou isso, eu nem ouvi, mas ela não foi contada, ele está equivocado. Essa história tem que ser contada, ela tem que ser impressa, contada e recontada. E temos ainda mais, essa história não pode ser contada por mim ou por você, ela tem que ser contada principalmente pelo núcleo duro do Estado. As Forças Armadas tiveram um papel, um triste papel, eu falo com tristeza, mas as Forças Armadas têm as mãos sujas de sangue daquela militância dos anos 60, 70. Mataram mulheres, mataram homens, sequestraram crianças, torturaram crianças, mulheres grávidas. Quer dizer, as mãos estão sujas de sangue no sentido assim, de que a violência, a truculência do Estado se deu de uma forma a não só eliminar militantes opositores da ditadura, claro, né? Mas estender para outros segmentos. Houve uma censura fortíssima aqui no Brasil, que as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo. As pessoas não sabiam. Muita gente ficou sabendo que tinha ditadura quando viajou para o exterior, que viu lá falando, que aqui era foi imposto um silêncio absoluto, entendeu? Um programa desse aqui nós não podíamos estar fazendo, de jeito nenhum. Eles já tinham localizado, já entravam aqui com metralhadoras, era essa atuação. Então, nós precisamos dessas informações e desse processo truculento que desviou o rumo da história do Brasil, desviou para baixo, não para cima, entendeu? Desviou. Nós perdemos dignidade, nós perdemos cidadania, nós perdemos vidas, né? Se banalizou a violência do Estado, quer dizer, o Estado pode pegar, prender, matar na frente de todo mundo, não tem problema, né? Porque a ditadura ainda tinha um certo cuidado de fazer dentro dos quartéis. E quando os quartéis ficaram muito queimados, né, ficaram alvo assim, de muitas críticas, então eles passaram a torturar e matar nos centros, eles criaram centros de extermínio e de eliminação dos militantes políticos. Agora estão fazendo na frente, então, quer dizer, a história não foi contada, a verdade não foi revelada, é necessário, sim, que o presidente, como um homem democrático, um homem de esquerda, que também foi preso político na ditadura, ele não pode esquecer disso, ele não pode dizer que a história do Brasil, que a ditadura é a história do Brasil. Por quê? Nem na escola está se estudando a ditadura. Eu faço muitas palestras junto às escolas que o tema ditadura militar de 1964 a 1985 não é contada. Esse período é pulado, vem para a nova república, vem para a Constituição e pronto. E acaba lá no governo do Juscelino Kubitschek. Nem o governo João Goulart não se conta. Quer dizer, não está tendo
essa seriedade ao tratar da história que nós construímos todo dia, né? A gente constrói a história todo dia, para o bem ou para o mal, a sociedade está construindo. Essa história tem que ser revelada, tem que ser encarada, enfrentada, para a gente ver onde é que nós precisamos mudar. O que é que nós precisamos de mexer aí nessa história para realmente ir para o rumo da democracia. Tem que abrir os arquivos militares, os arquivos têm que estar... os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Nacional da Verdade funcionou aqui no Brasil, funcionou tardiamente e com um tempo muito curto, e deve ter sido com muita pressão dessa extrema-direita, mas funcionou. Teve um relatório. Cadê o relatório? Cadê as recomendações que foram feitas? Foram feitas 29 recomendações que não contemplam todas as necessidades da sociedade brasileira, mas que contemplam uma parte. Ali tem uma parte de um programa de direitos humanos que sequer foi discutido, foi divulgado, foi tratado no legislativo, no judiciário, no executivo, nos vários níveis, seja no federal, estadual, municipal. O que a gente vê é o seguinte, que esses relatórios, que agora é tudo online, eles desaparecem, de vez em quando você não encontra. Cadê o site do relatório da Comissão Estadual da Verdade aqui de São Paulo, que eu trabalhei, né? Eu não acho. Cadê a da Nacional? Entendeu? Quer dizer, nós não temos direito à informação, que é uma lei que foi aprovada no Congresso Nacional, né, lá em 12.527, em 2011, foi aprovada essa lei, que todas nós, toda a população brasileira tem direito a acessar informações. E, no entanto, essas informações são negadas. Na ditadura foram censuradas e agora são banalizadas. Não é bem isso e tal. Quer dizer, há uma forma de apagamento da história. É muito sério. Nós somos um povo que não conhecemos a nossa história e o pouco que resta dessa história, da história de luta desse povo, que o povo tem uma história de resistência, de luta, de vontade de melhorar a vida deles. O povo tem essa história. Isso é inerente aos povos no mundo inteiro, né? Isso é a questão da sobrevivência da espécie humana. Nós queremos sempre melhorar. No entanto, essa história é apagada, é como se nós fôssemos um povo inerte, né? Um povo que não pensa, um povo que não fala, um povo que não age, fica quietinho aí, faz de conta que essa história já passou. Não podemos, isso é muito grave. Isso é grave porque as lesões cometidas contra o povo, as ofensas, as perdas, nós só vamos recuperar quando a gente conhecer a verdade. Aí se fortalece um povo, aí você constrói a democracia, entendeu? As mães da Praça de Maio, que nos ensinaram muito, elas falaram. São duas palavrinhas que nós não podemos perder: verdade e justiça. E aí, depois acrescentar memória, porque para você ter a verdade, a memória ajuda, a luta pela recuperação da memória, pelos depoimentos, pelas falas das testemunhas, que a Argentina teve esse tempo de ouvir muito os depoimentos. E ela falava, as mães nos ensinaram também que é o seguinte: não se constrói democracia com corpos insepultos. E no nosso território tem muitos corpos insepultos. É difícil construir a democracia, por isso que eu falo. São cicatrizes, são feridas não cicatrizadas, são cicatrizes que se abrem e que se sangram constantemente. Amelinha, eu queria trazer agora um ponto que você já trouxe nessa última resposta, né? Mas só para a gente aprofundar um pouco, trazendo um pouco sua experiência, né, dentro da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, também da Prefeitura. Eu queria que tu trouxesse um pouco a importância dos movimentos e dos órgãos governamentais, né, que lutam para que esse período não seja esquecido, e acrescentar nessa pergunta
Recentemente a gente teve um papo com o César Novelli, né, que é membro do Núcleo de Preservação da Memória Política. Ele citou que no Brasil há uma dificuldade, né, de acrescentar, vincular nessas lutas a palavra justiça, né, que você cita. Teve comissões que priorizaram e estabeleceram mais essa luta dentro da memória e da verdade, enquanto outros países, né, trouxeram mais e lutaram mais pela justiça também. Eu queria que tu comentasse um pouco a importância desses órgãos, dessas convenções, mas também frisar a importância pela disputa, né, dessa palavra, pela justiça, né? A justiça é uma palavra com significado bem amplo, né? Porque eu não estou falando só do judiciário, eu falo do legislativo, do executivo, falo da sociedade quando eu estou pedindo justiça, né? Porque a justiça é mais ampla. Agora, na verdade, todos os três poderes, né, que compõem um Estado, eles estiveram sob a tutela dos militares durante a ditadura, né? Quer dizer, até porque por exemplo, fui presa política e fui processada pela Lei de Segurança Nacional, que era aplicada junto à Justiça Militar. Então, a Justiça Militar que me julgou. Eu nunca fui militar, não tem nada a ver com militar. Eu sou uma cidadã, ou pretendo ser uma cidadã comum. Eu sou uma pessoa que tenho consciência política, tenho consciência dos meus direitos e da sociedade, quero viver na democracia. Eu fui julgada por militares, a justiça militar. Então, quer dizer, para o Brasil fazer justiça, o judiciário tinha que acolher de uma forma mais ampla e mais democrática os nossos pedidos. Eu acho que todos os pedidos que os setores, os segmentos que estão prejudicados, que estão oprimidos por falta dessa justiça, deveria ter o direito de ir lá no judiciário e fazer sua reclamação, sua queixa e ter uma explicação se vai funcionar, se não vai, e por que vai funcionar. Então, a justiça se faz de uma forma muito... você tem que buscar... A justiça tem sido cara para nós, muito cara, porque não é barato você correr atrás dos seus direitos na justiça. Mas eu sou da família Telles. A família Telles, você vê que nós somos... a família Telles foi sequestrada e levada por DOI-POD em 1972, tem mais de 50 anos. Nós entramos com essa ação declaratória contra o comandante do DOI-POD, que na época era o Carlos Alberto Brilhante Ustra, em 2005. Faz as contas. Quanto tempo isso durou? Né? Então, nós entramos com essa ação, fomos vitoriosas, porque ganhamos na primeira instância, em 2008, o Ustra não gostou, que ele foi declarado torturador pelo Estado brasileiro, ele vai recorrer, em 2012 é julgado o recurso e ele perde. Ele entra novamente no Superior Tribunal de Justiça, no STJ em Brasília, e perde também, em 2014. Então, é um julgamento, é uma declaração transitada em julgado, é uma sentença definitiva, porque são 3 instâncias que deram a mesma sentença. O Ustra é torturador. Você vê, seria um motivo de muita vitória nossa, que eu falo da sociedade, para ver justiça. Aí, quando tem a sessão, a reunião na Câmara de Deputados em 2016, 17 de abril de 2016, para decidir se vão processar, se vão entrar com pedido de impeachment contra Dilma ou não, vai um deles lá, que é o Jair Bolsonaro, ele era deputado na época, ele diz assim, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff,
eu voto pelo sim, né? Quando ele fala em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o favor da Dilma Rousseff, o que ele está consagrando ali dentro de uma instituição que tem por obrigação defender a democracia e os princípios e os valores de direitos humanos, que é o Congresso Nacional, ou a Câmara de Deputados. Ele está consagrando que o Ustra é torturador e torturou a Dilma. Ele está fazendo uma apologia à tortura. Você não vê uma reação de nenhum deputado, nenhuma deputada, infelizmente. Quer dizer, nós vivemos ainda, desde aquela época, e continuamos a viver, sob o impacto do medo, da insegurança política, jurídica. Então, falar em justiça é até revolucionário aqui no Brasil, mas a gente fala. Não quer dizer que nós alcançamos, mas nós queremos alcançar. É um direito de toda democracia você ter o direito a preservar a memória com dignidade de um povo, você ter o direito à verdade, o povo tem que ter, a sociedade tem o direito à verdade, e a justiça. Nós vamos continuar com essas bandeiras e acredito que só assim, se o Brasil levar a sério essas nossas reivindicações, o Brasil vai ter democracia, nós vamos ter mais segurança jurídica, política. Hoje, eu sinto, muitas vezes, na fala de algumas autoridades que têm até vontade de ser democráticas, né, vontade de defender a democracia, eu sinto medo. Eu sinto que elas estão falando sobre o medo dos militares, eu sinto isso, quer dizer, de repente, a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos não acontece, ela disse que já foi aprovada lá na Advocacia Geral da União, os militares, o ministro da Defesa disse que pode fazer, não tem problema. E é estranho, é tudo muito estranho, porque essa comissão, ela foi criada por lei em 1995, foi aprovada nas duas câmaras, na Câmara dos Deputados e lá no Senado. Foi sancionada na época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, gente, e agora nós voltamos para trás e temos medo de recuperar o espaço que nós perdemos. Porque nós perdemos espaço e estamos com medo de recuperar. Vai que os militares não gostam. Sinto muito, militares, vocês têm que ser responsáveis e defender a sua instituição, que é as Forças Armadas. A gente defende as Forças Armadas com verdade, democracia, justiça. Não dá para pôr debaixo do tapete tantos crimes, são crimes de lesa humanidade, né? Então, falar de justiça, eu sei que é um tema difícil, mas nós falamos. Amelinha, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta mais olhando para o futuro, né? A gente viu como você compartilhou com a gente que muitos lutadores e lutadoras, né, companheiros e companheiras de luta, já tombaram, né? Pessoas que lutaram, né, contra a ditadura já tombaram, já não estão aqui com a gente. Eu queria que tu falasse um pouco, olhando esse futuro, né, olhando esses 60 anos para frente, como é que tu vê as atuais e as futuras gerações, como a gente pode preservar a memória do que foi de fato a ditadura militar, né? Olha, eu acho que nós aqui temos que batalhar para investir na educação, uma educação democrática, para as novas gerações. As novas gerações têm que conhecer essas histórias. Nós não vamos estar aqui mais, né? Então, essas gerações que vão estar resistindo a todas as investidas aí golpistas, que vão estar defendendo a democracia, e para isso precisa que essas novas gerações sejam educadas para isso. Quando eu falo que nós precisamos aprender a gramática da democracia exige que a gente conheça a história, né? Que a gente conheça a verdade, que a gente tenha justiça, porque não dá para você, por exemplo, tem algo no relatório da Comissão da Verdade em relação às mulheres. As mulheres eram estupradas até com animais, isso era usado, era uma prática
nos DOI-POD pelos militares, uma prática dos militares contra as mulheres. Os jovens têm que ouvir isso, mas têm que saber que o Estado responde com dignidade a isso. O Estado não quer que isso se repita, que isso aconteça. É preciso o Estado estar sendo governado com um compromisso de fazer a defesa da história da democracia desse país, né, para os jovens, porque senão nós banalizamos o mal o tempo todo, né? Aconteceu isso, aconteceu... Não, não é isso. Aconteceu isso, vamos parar para pensar, para tomar providências. Eu acho que é por aí, sabe? Que a gente vai trazer perspectivas para a juventude, porque a juventude é que vai carregar essa luta. Ela tem que se preparar. E nós temos a obrigação de cobrar da sociedade e do Estado que prepara essa juventude. Mas não é preparar para a guerra, não. É preparar para a vida, para a democracia. Não é tratar as escolas com grades, com militares, por militares. Não é isso. Vamos tratar a escola. A escola é um espaço potente, assim como outros espaços públicos que têm uma potência muito grande, principalmente quando atrai a juventude, que traz essa inovação da vida, essa criatividade, essa vontade de saber, de fazer, né? Isso tem que ser estimulado mesmo, compreendido e dar um suporte, um apoio. Agora, com a responsabilidade de que qualquer violência cometida por agentes do Estado tem que ser tratada, ainda que o agente já tenha morrido. O Estado tem que responder. O Estado tem que responder, entendeu? Então, eu acho, responder no sentido, isso não é comum, isso não deve ser frequente, isso não deve ser naturalizado. Isso foi uma política criada estrategicamente para oprimir um povo e nós não queremos essa política. Então, como que nós vamos enfrentar? Enfrentar com a memória, a verdade e a justiça. Bom, Amelinha, a gente chegou ao final aqui do nosso papo. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Bem Viver. Tá bom, obrigada a você e estamos por aí. A gente se encontra um dia pessoalmente, presencialmente. Tá bom? Tchau. Perfeito. Nós conversamos com a Amelinha Telles, ex-presa política e militante pelos direitos humanos e uma referência e inspiração na luta de todos nós por memória e justiça no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassola. Brasil, o Regimento Sampaio, o grupo... Futuro interrompido. E na esteira do tema, no episódio mais recente do podcast 3x4, Camila Salmásio e Igor Carvalho conversaram com o ex-deputado José Genuíno e o pesquisador Romualdo Pessoa sobre a guerrilha do Araguaia. E nós separamos um trecho dessa conversa. Vamos ouvir. Olha só, no ano que marca os 60 anos do golpe que culminou na ditadura militar no Brasil, o 3x4 se propõe a fazer um recorte desse período e contar as histórias da guerrilha do Araguaia. 50 anos depois, o conflito que foi considerado uma pedra no sapato das Forças Armadas ainda repercute em diversos aspectos. Entre 1967 e 1974, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, implantou uma guerrilha rural aos moldes da Revolução Chinesa, como forma de resistência ao autoritarismo. O plano contava com jovens vindos de diferentes estados para a região do Araguaia, divisa do Paraná, Maranhão e do atual Tocantins. Por lá, eles se inseriram nas comunidades e viveram o cotidiano local enquanto se preparavam para a luta armada. O que se seguiu foi um conflito brutal que marcaria para sempre a história do país. Os ecos da guerrilha do Araguaia reverberam até hoje. Muitos dos corpos dos guerrilheiros desaparecidos nunca foram encontrados. E para compreender um pouco mais desse episódio de resistência armada contra o regime militar, nós vamos contar com 2 convidados especiais e de peso. O primeiro é o nosso comentarista, José Genuíno, que além de ex-deputado federal e presidente do PT, também integrou a guerrilha do Araguaia. Tudo bem, Genuíno? Tudo bem, eu integrei a guerrilha do Araguaia na fase de preparação. E eu peço desculpa antecipadamente, porque ao falar sobre esse tema,
ele não é fácil, porque mexe muito com a gente, principalmente porque dos 70 companheiros, só 2 corpos foram localizados, quer dizer que a grande maioria não tiveram nem direito ao enterro. E a gente te agradece muito de antemão da gentileza de tocar nesse assunto que eu imagino que permeia a sua vida e que tem um papel social muito importante a gente rememorar e trazer para novas pessoas que não conhecem a guerrilha esse momento tão marcante, né? Da nossa... É um dever nosso falar da memória, porque a memória é presente e principalmente ilumina o futuro, e a gente tem que resgatar das lições, dos ensinamentos e principalmente homenagear aqueles que deram a vida por aquilo que acreditavam, que é o maior ato do ser humano é entregar a vida por aquilo que ele acredita. Com certeza. E também para contribuir com esse espaço, a gente tem aqui o historiador, professor da Universidade Federal de Goiás, doutor em Geografia, Romualdo Pessoa, que pesquisa o tema há mais de 30 anos. Ele é autor dos livros Guerrilha do Araguaia, A Esquerda em Armas e Araguaia, Depois da Guerrilha, Outra Guerra. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui ao 3x4. Obrigada pela sua gentileza também de nos atender. Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui para discutir essa temática sumamente importante, né, para a nossa história, e na presença de José Genuíno, codinome Geraldo, né, que é parte dessa história, e eu espero poder contribuir, né, com essa discussão aqui da melhor forma possível. Genuíno, eu queria falar um pouquinho sobre o início ali da organização. Em 1972, pós AI-5, o Brasil vivia ali um dos momentos de maior recrudescimento da ditadura, repressão. A guerrilha urbana ela havia sido praticamente aniquilada e alguns militantes estavam exilados já no país. O quanto vocês tinham noção de que isso estava acontecendo? Era possível receber essas informações? Era, naquela época sim. Eu morei lá durante 2 anos. Eu fui para lá em 70 e fui preso em 72. E eu antes vivia clandestinamente aqui em São Paulo. Então a gente tinha um processo de formação. Os destacamentos, a partir dos grupos de 7, eles foram se formando ao longo desse período. No caso lá do destacamento B foi a partir de 70. Então toda vez que chegava companheiros, a gente se informava do que acontecia no Brasil. Mas também a gente era muito bem informado ouvindo as rádios estrangeiras. Voz da América, BBC de Londres, Havana, a Central de Moscou, a Rádio de Pequim, a Rádio de Tirana, que a gente se mantinha muito informado. A gente estava muito bem informado da realidade mundial e do que acontecia aqui no Brasil. E, professor, qual que era a realidade daquela região, né, que foi escolhida por eles, ali o sul do Pará, que era uma área pouco mencionada naquele momento, né? Sim, era uma região de ocupação em função, inclusive, dos programas que o governo militar estava implementando, né, que vai se consolidando de forma meio frágil, né, a partir dos anos 70, e para aquela região ali se deslocavam muitas pessoas, né, vindas de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste. Na verdade, foi uma estratégia do governo militar para atrair nordestinos, evitar que eles se deslocassem em massa para o Sudeste, como consequência da seca e também das lutas camponesas, né, que aconteciam ali naquela região. E muitas pessoas passaram a ocupar aquela região que é conhecida como o Bico do Papagaio, né? Antigamente era Goiás, hoje é Tocantins, de um lado, do outro Maranhão, do outro Pará, e é uma zona de transição, né, entre o Cerrado e a Amazônia, né? Naquela época, era uma época em que a mata ela já estava mais fechada, né? Hoje já é uma área onde o processo de desmatamento e de consolidação de algumas fazendas de gado já se espalhou muito por aquela região. Mas tanto naquele período quanto hoje, continua sendo aí de uma região em disputa, onde os conflitos são muito intensos. Uhum. Genuíno, por que uma guerrilha armada naquele momento? Olha, essa questão tem resposta no fracasso político com a vitória do golpe de 64. A esquerda foi muito marcada pelos acontecimentos que levaram ao golpe de 64 e à derrota da esquerda, porque havia toda uma ilusão de que a gente poderia enfrentar o golpe através daquele movimento tão bem
marcado pelo comício de 13 de março, comício da sexta-feira 13, na Central do Brasil. Por outro lado, o Partido Comunista do Brasil já tinha uma definição estratégica e tática de achar que as transformações do Brasil passaria por um confronto, por um enfrentamento. E a forma de enfrentamento era exatamente a preparação da guerrilha rural como uma forma de construir área de apoio base popular. E é claro que os acontecimentos do AI-5, a perseguição terrorista instalada no país, precipitaram o processo de preparação e de deslocamento das pessoas para lá. A maioria das pessoas que estavam lá era a geração 68, parte dela do PCdoB, principalmente São Paulo, Ceará, Bahia, que se deslocaram para o sul do Pará, porque estava dentro de uma estratégia do Partido Comunista do Brasil da Guerra Popular Prolongada. Diferentemente do foco urbano, da repercussão das ações militares na cidade, o Partido Comunista do Brasil optou por um caminho de preparação de uma guerrilha rural vinculada estreitamente com o movimento popular. E aquela região era ideal para isso. Primeiro, que era uma região de grandes projetos estratégicos, agropecuários, mineração e madeireira. Segundo, porque ficava numa região de difícil acesso. E ela tinha na frente as cidades e nas costas a selva. E terceiro lugar, porque aquela região já era de uma certa maneira vigiada, porque você tinha o norte de Goiás, que já tinha surgido algumas tentativas na época do grupo dos 11 de Brizola, pós o golpe de 64, e no Maranhão. Inclusive no Maranhão teve a experiência que foi liderada pelo Manuel da Conceição em São José do Mearim. Então era uma região estrategicamente importante e ela foi bem escolhida nas condições de uma guerrilha rural. Além das debilidades, a guerrilha sobreviveu durante 2 anos. Foi o movimento armado mais importante depois da coluna Prestes na história da esquerda brasileira. As organizações e movimentos sociais denunciaram na ONU a falta de garantia no cumprimento da legislação sobre o aborto no Brasil. A denúncia foi feita por meio de um manifesto e argumenta que o impacto dessa falta de cumprimento da lei recai, obviamente, sobre as mulheres e meninas mais vulnerabilizadas. Quem traz essas informações é a repórter Nara Lacerda. Movimentos da sociedade civil denunciaram à ONU, Organização das Nações Unidas, que as leis que garantem o direito ao aborto no Brasil não estão sendo cumpridas. A declaração que foi feita na reunião mais recente do Conselho de Direitos Humanos da instituição diz o seguinte, abre aspas, apesar de o aborto ser permitido no país, nas hipóteses de violência sexual, risco de morte da pessoa gestante e anencefalia do feto, na prática, o acesso ao procedimento é frequentemente negado ou dificultado, fecha aspas. Segundo a denúncia, esse cenário impacta mais fortemente em mulheres, meninas e pessoas que gestam, negras, indígenas e periféricas. O manifesto reúne as organizações Conectas, Cladem Brasil, IPAS, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, ANIS, Instituto de Bioética, Católicas pelo Direito de Decidir, Rede Médica pelo Direito de Decidir, Ábia, SPW e Nem Presa Nem Morta. Beatriz Gali, integrante do Cladem e assessora do IPAS, afirma que os movimentos observam obstáculos crescentes na aplicação da lei, que existe desde a década de 1940. A gente, então, acredita que, fazendo esse chamado lá no âmbito das Nações Unidas, a gente consegue dar visibilidade e também chamar o Brasil para cumprir com as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. E os direitos sexuais e reprodutivos estão sendo negligenciados atualmente por parte do governo. Na declaração, as organizações da sociedade civil trouxeram exemplos de como a legislação esbarra em entraves para ser colocada em prática. Na lista está a suspensão de uma nota técnica com orientações para profissionais de saúde sobre o aborto. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde no mês passado. Os movimentos citaram também a medida da Prefeitura de São Paulo, que cancelou o serviço de abortamento legal do Hospital Cachoeirinha. A unidade de referência era a única que realizava o procedimento acima de 22 semanas de gestação na capital paulista. Além disso, a declaração ressaltou a lei do estado de Goiás, que obriga grávidas em decorrência de violência sexual que buscam um aborto a passar por exames de ultrassom para que ouçam as batidas do coração do feto. O manifesto finaliza,
Abre aspas, solicitamos a este Conselho e aos comitês de direitos humanos, direitos econômicos, sociais e culturais e contra a tortura que cobrem das autoridades brasileiras o cumprimento das suas observações conclusivas e tomem medidas para garantir o acesso ao aborto legal, especialmente para meninas menores de 14 anos com idade gestacional avançada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. A organização InfoAmazônia revelou um aumento significativo de multas ambientais relacionadas ao ferrogrão, um megaprojeto ferroviário que ambiciona interligar municípios do Mato Grosso e do Pará em benefício do agronegócio. As multas são referentes a diversos tipos de crimes praticados na região, que é de interesse do megaprojeto: garimpo ilegal, apreensão de animais silvestres e invasão de áreas protegidas são algumas delas. As informações na locução de Douglas Matos. Um levantamento da organização InfoAmazônia, que publica reportagens sobre a região amazônica, revelou que o projeto da Ferrogrão, a ferrovia planejada pelo agronegócio para ligar o Mato Grosso ao Pará, fez subir em 190% os registros de multas ambientais na região que fica até 50 quilômetros do traçado previsto para a estrada de ferro. O InfoAmazônia buscou registros da SEMAS, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, antes e depois do estudo de viabilidade técnica da ferrovia, publicado em 2014. Entre 2005 e 2013, foram aplicadas 2.389 multas no trecho paraense do projeto. Após o início das obras, foram 6.972. O crescimento no número de crimes registrados pelos agentes ambientais foi sentido logo após a publicação do projeto, que foi divulgado em 10 de junho de 2014. Nos meses anteriores daquele ano, tinham sido 238 multas, uma média de cerca de 48 por mês. Já nos meses posteriores do mesmo ano, foram mais de 1.080 multas, levando a média para mais de 170 por mês, em uma alta imediata de 260%. O levantamento do InfoAmazônia solicitou um posicionamento do governo do Pará sobre o pagamento das multas, mas não recebeu retorno. Os tipos de crimes mais comuns também mudaram na região após a publicação do edital da ferrovia. E antes tinha, em sua maior parte, registros de desmatamento, de serrarias ilegais e extração de madeira, depois aumentaram o porte de motosserra e uso de tratores dentro de florestas protegidas, apreensões de animais silvestres em cativeiro, extração de ouro em garimpo ilegal, entre outros. O Ferrogrão é um megaprojeto de ferrovia com quase 6.000 quilômetros que pretende ligar Sinop, no Mato Grosso, até Mirituba, no Pará, passando por Itaituba, também no mesmo estado. Tem um custo estimado de 24 bilhões de reais, em prazo de concessão de uso de 69 anos. O projeto é impulsionado por corporações como a Amagi, a ADM, a Bond, a Cargill e a Dreyfus, além de produtoras de soja e milho no centro-oeste brasileiro, que pretendem baratear a exportação de grãos. O trem deve cortar ao menos 6 terras indígenas, onde vivem aproximadamente 2.600 pessoas, além de 17 unidades de conservação. Na rota da área desmatada, ainda estão 3 povos indígenas isolados, ou seja, que não têm contato com não indígenas. Os dados são de uma reportagem do InfoAmazônia e do Joio e o Trigo. Em setembro de 2023, o STF, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 6 meses a análise sobre a constitucionalidade da construção da ferrovia, isso enquanto aguardava estudos técnicos. No último dia 20 de março, o tema voltou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que gerou a suspensão temporária do projeto. Ainda não foi divulgada a decisão. Em 2023, Moraes autorizou que estudos da Ferrogrão fossem retomados e permitiu a criação de um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes para acompanhar o tema. O ministro da pasta, Renan Filho, disse no início do ano que o governo federal vai fazer modificações no projeto da ferrovia, com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental da obra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E o assunto agora é saúde. Diante dos altos números de casos da dengue em todo o país, mais de 165 cidades vão receber a vacina contra a doença. E você ouve agora mais detalhes sobre esse processo de vacinação e os critérios adotados pelo Ministério da Saúde para ampliar a lista de cidades atendidas pelo imunizante. O Ministério da Saúde ampliou a lista de cidades brasileiras que receberão vacinas contra a dengue. Mais 165 municípios vão receber doses do imunizante, se juntando aos 521 que já tinham sido incluídos na lista inicial para distribuição. Essas novas doses devem começar a ser aplicadas já na próxima semana. Segundo o Ministério, a escolha de cidades para a nova lista seguiu os mesmos critérios da seleção anterior, ou seja, foram selecionadas regiões onde houve alta transmissão da doença nos últimos 10 anos e a população residente a partir de 100 mil habitantes. Além disso, a taxa de transmissão da doença nos últimos meses também foi considerada. Foram selecionadas as seguintes regiões de saúde: a Central, no Espírito Santo, Betim, em Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia e Araguari, também em Minas, Recife, a capital de Pernambuco, Apucarana, no Paraná, Grande Florianópolis, em Santa Catarina, o Aquífero Guarani, a região metropolitana de Campinas, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e a capital paulista. A nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde, que tem lista completa de cidades, está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. As vacinas estão sendo aplicadas neste primeiro momento em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Isso porque esse grupo concentra a maior proporção de hospitalizações por causa da dengue. São 2 doses aplicadas com intervalo entre 3 meses. A elaboração da nova lista de cidades ocorreu já que uma quantidade relevante de doses está perto do vencimento. São 668 mil com prazo de validade previsto para 30 de abril. Outras 607 mil doses têm vencimento em junho ou julho. E devido a restrições da empresa fabricante, não haverá doses disponíveis para toda a população neste primeiro ano de aplicação da vacina pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, até a última quarta-feira, dia 27, o país tinha 2.300.000 casos prováveis de dengue registrados, com 830 mortes confirmadas. Mais de 400 cidades publicaram decretos municipais de emergência por causa da doença. Também houve publicação de 11 decretos estaduais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E fechando o programa dessa segunda-feira, a gente fala agora de um símbolo da resistência e da agroecologia. O Quilombo do Camorim é um dos mais antigos do Rio de Janeiro. Esse quilombo resiste à especulação imobiliária e mostra no seu cotidiano a importância da agroecologia. Com parcerias com escolas públicas e universidades, lideranças do quilombo acreditam que o local tem um papel primordial para transmitir conhecimento e ligar o passado com o presente e o futuro da comunidade. Você ouve agora na reportagem de Jéssica Rodrigues. Momento agroecológico. Bem no meio da capital fluminense, entre condomínios de prédios, no fim de uma estrada de terra, se encontra um pedaço da história de luta do povo negro, um dos mais antigos quilombos do Rio de Janeiro, o Quilombo do Camorim. Localizado entre o bairro de Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e parte do Parque Estadual da Pedra Branca, o local possui importantes sítios arqueológicos reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e é um símbolo da agroecologia rural urbana. Acredita-se que o Quilombo do Camorim tenha sido formado em 1625 pelos negros que fugiram da fazenda de Gonçalo Sá. E apesar de ter sido certificado em 2014 pela Fundação Cultural Palmares, o quilombo ainda encontra problemas para se manter por conta da especulação imobiliária.
Mas uma das armas de resistência do Quilombo são diversas parcerias e projetos agroecológicos que incluem o reflorestamento da Mata Atlântica com mudas originárias do local. Como conta o presidente e diretor da Associação Cultural do Camorim, Adilson Batista Almeida. Aqui nós estamos revitalizando tanto o espaço quanto a história, né? Por isso foi dado caminhos aqui. Ali é um caminho da porta, entre com respeito e sai em paz. Caminho da Senhora Jabuticabeira. Jabuticabeira de 153 anos, hoje vai fazer 154 anos, estudado pelo Jardim Botânico. Nós temos o caminho da ancestralidade, onde aí a Silvia Peixoto, né, arqueóloga, se formou lá o doutorado dela aqui conosco, né? Nós temos o caminho da reconstrução, aquilo que a construtora destruiu, a gente vem reconstruindo, por isso o caminho da reconstruiu. Espaço Nárnia, até o meu neto, a gente conversando, aí andando aqui para mostrar a população, ele menor, aí falou, Ivo, isso aqui parece uma Nárnia. Aí eu falei, Nárnia, eu nem sabia o que era isso, Nárnia. Aí que foi para botar o filme Nárnia para me ver e falou, poxa, você a gente entra na cidade, daqui a pouco tu passa, tu tá num portão, tu vê algo assim, sabe, dentro de uma floresta, algo, né, incomum, algo além desse tempo, né? Até hoje, o Quilombo preserva os passos dos africanos que resistiram à escravidão. Adilson, que é descendente de quilombolas e cresceu no Camorim, assumiu os cuidados do lugar depois da morte de seu pai. Ele conta que grande parte da área do Quilombo foi destruída por uma construtora, mas que ele não se deixou abalar e o local está sendo reflorestado com novas mudas das árvores que foram derrubadas, além da construção de um espaço para toda a comunidade. Nós estamos aí na luta para fazer uma horta comunitária, né, uma horta orgânica comunitária, resgatar esses valores da alimentação saudável que os nossos antepassados tinham. Então trazer isso também é uma reconstrução, né? Então acho que um pouco assim da nossa história é isso, é trazer essa vivência para esse espaço. E por isso nós temos também uma escola quilombola, a gente chama de pedagogia quilombola. Eric da Silva Santos é sobrinho de Adilson. Nascido e criado no Quilombo do Camorim, explica que para ele, olhar para o passado é entender que comunidade é sinônimo de solidariedade. Ah, ele tem essa semente, eu tenho essa hortaliça, eu tenho essa fruta. Então, em solidariedade, em comunidade, um ajudava o outro. Além das nossas crianças também aprenderem muitas coisas que eu mesmo na escola não aprendi, que se a gente não tivesse o interesse em procurar saber a nossa história, a gente ia ficar naquele mesmo arroz com feijão clássico de os portugueses vieram para cá, trouxeram os escravizados para cá e pronto. Acabou e a nossa história foi apagada ali e pronto. E para os livros de história também a importância de ter os quilombos hoje em dia foi a mudança histórica, que nos livros de história estão mostrando mais as nossas ações. Estão mostrando mais não só o Quilombo dos Palmares, mas sim outros quilombos que estão também registrados ali. O nome Camorim vem de um peixe que os habitantes locais pescavam na lagoa de Jacarepaguá. Cerca de 20 famílias vivem no Quilombo e buscam relembrar que a relação com a terra vem de longe, como acredita Eric. Tem as histórias das tranças, que as mulheres que trançavam os cabelos e guardavam as sementes nos cabelos. Então ali elas já tinham a guarda de semente, ali já se formavam os bancos de semente. Só que anos depois a gente olhou para o passado e trouxe à tona novamente essa cultura das guardas de semente e as nossas plantas medicinais. Por exemplo, o meu tio, eu, meus primos, todos nós fomos criados sem remédio praticamente. O remédio era só quando era de extrema necessidade, que alguma erva não podia resolver. Mas a minha avó sempre foi de, tá se sentindo mal com isso? Vamos ali. Pegava as ervas, fazia um xarope, fazia um chá e era certo. Tomava a quantidade em determinados dias, pronto, resolvia. Hoje em dia perdeu-se um pouco dessa cultura e com o Quilombo a gente está trazendo de volta. Para Adilson, mesmo com as dificuldades que enfrenta no caminho, cuidar do Quilombo é a sua missão de vida. Então a gente tem aqui hoje o Quilombo do Camorim, uma universidade de todas as formações ao ar livre. A luta ela é muito árdua, né? Então às vezes a gente está com 15 mil toneladas nas costas, né? Mas quando tu pisa nesse solo,
você se sente leve. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. E a edição do Bem Viver desta segunda fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir o programa na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o programa está no site do Brasil de Fato, na matéria de divulgação diária. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Douglas Matos, roteiro de Denise Salomão, edição e produção Douglas Matos, Mariana Lemos e Camila Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.